Gente, queria falar com vocês sobre essa reportagem aqui, tá? Que foi publicada no jornal o Globo, que eu acho interessante porque serve de alerta para vocês, mulheres. Presta atenção. Britânica com caso raro fala sobre entrar na menopausa aos 14 anos. E aqui ela conta que sofria de calores noturnos, ó, insônia, todos os sintomas da menopausa. Imagina ela aqui, com 14 anos, uma menina já na menopausa. Aí você pensa, nossa, mas 14 anos é uma menina, é possível entrar na menopausa tão novinha? Sim, gente, é possível. Ela tem uma condição chamada insuficiência ovariana prematura, que muitas pessoas chamam de menopausa precoce. E o que é importante vocês saberem sobre essa condição? Três coisas muito importantes. Primeiro, entrar na menopausa antes dos 40 anos acontece em 1% das mulheres. E quando isso acontece, a gente chama de menopausa precoce ou insuficiência ovariana prematura. Existem várias causas para isso acontecer, tá? Pode ser idiopática, quando a gente não identifica um motivo específico, pode ser por uso de alguns medicamentos, por radioterapia, por cirurgias, existem várias condições, tá? Então, primeira coisa, não é raro. 1% das mulheres entram na menopausa com menos de 40 anos. Eu, por exemplo, tenho vários pacientes nessa condição. Segunda coisa, é necessário, em alguns casos, fazer pesquisa genética da mutação do gene FMR1. Por quê? Porque em alguns casos, gente, principalmente quando acontecem casos muito novinhos em mulheres que entram na menopausa com menos de 30, de 25 anos, existe uma chance maior de ser causado por uma mutação genética que pode ser passada para o filho. Então, se, por exemplo, a mulher entrou na menopausa precocemente, mas antes ela teve um bebê, esse bebê pode herdar esse gene. E essa mutação, tá, pode causar deficiência intelectual. A gente tem que fazer pesquisa disso, de uma síndrome chamada síndrome do X frágil. Então, essas mulheres que entram na menopausa precocemente precisam ser investigadas do ponto de vista genético, tá? Em alguns casos, não são todas que precisam dessa investigação, mas é muito importante fazer essa avaliação, tá? A segunda coisa que eu queria que vocês soubessem é isso. E esse tipo de avaliação ela é coberta pelo plano de saúde, tá? Terceira coisa, reposição hormonal, obrigatório. Gente, não importa se você não tem sintomas. Nesses casos, quando você entra com insuficiência, quando você tem a insuficiência ovariana prematura, a reposição hormonal, gente, ela é obrigatória. Porque nesses casos aqui, a menina, né, nesse caso principalmente que é uma menina, você está privada do estradiol muito precocemente. Então não é simplesmente uma questão de tratar sintomas, é para prevenir a perda de massa óssea, que vai ser absurda, né? Porque não é normal uma mulher com menos de 40 anos estar perdendo estradiol, não ter estradiol, né? Estar com falta do estradiol, ou seja, estar na menopausa. E além disso, para proteger o coração da mulher, porque o estradiol, a gente tem o papel de proteger o nosso coração na idade reprodutiva, na fase que a gente está menstruando. Então, quando você é privada do estradiol precocemente, você entra na menopausa muito precoce, você aumenta a sua chance de ter doenças do coração, porque você acelera a aterosclerose coronariana. Então, uma mulher que entra na menopausa antes dos 40 anos precisa fazer reposição hormonal. Ela só não vai fazer se ela tiver alguma contraindicação importante, tá bom? Então, essas três coisas são importantes para você entender. Insuficiência ovariana prematura não é raro, 1% das mulheres entram nessa condição. Precisa avaliar o teste genético, tá? A pesquisar a mutação do gene FMR1, tá? E terceiro, reposição hormonal obrigatória, tá bom?